Bom, então, oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa reunião de novembro do Clube do Livro. Hoje nós vamos trabalhar com literatura moçambicana. O conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Quem vai fazer a análise é o professor Amarildo Brilhante, que é escritor, palestrante, é membro da Academia Araçatubense de Letras, atuou em campanhas através da ONG Rede Cidadania, foi conferencista da 16ª Conferência pela Paz da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, onde recebeu o voto de aplauso em 2016. É formado em Direito, Letras, Pedagogia, pós-graduado pela Unicef, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, desculpa, Universidade Federal de São Paulo, no curso de especialização em literaturas de língua portuguesa. O tema do trabalho da Amarildo, o tema de pesquisa dele, identidades, territórios, deslocamentos, Brasil, Moçambique, Portugal, diferentes olhares. Além disso, também é formado em técnico em contabilidade e informática, atuando aí na área de educação desde o ano 2000. Então, sem mais demora, passo a palavra ao Amarildo, que vai fazer as considerações sobre o conto. Primeiramente, quero cumprimentar todos, né? Boa noite. E como hoje se trata de uma sexta-feira, né? E em breve nós teremos um feriado, eu quero não me alongar muito, né? Então, eu vou procurar ser o mais sucinto possível e já adiantar que nessa minha exposição sucinta, ela será um panorama, né, uma visão panorâmica de algumas coisas, porque dentro do meu projeto eu pretendo voltar a falar com vocês novamente sobre as literaturas africanas, mas numa sequência. Então, esta seria apenas a primeira de outras que virão na sequência, abarcando as literaturas africanas. Né? Temos muito aí para poder falar sobre a literatura moçambicana, considerada uma literatura recente, né? Mas, então, eu primeiro desejo que todos sejam bem-vindos, né? A proposta desse nosso encontro é exatamente a literatura africana, em específico eu escolhi aqui Moçambique. Existem vários escritores moçambicanos, né? E é uma literatura que vem se consolidando no mercado, inclusive no mercado brasileiro, né? Entre uma das editoras que tem publicado, divulgado muitos livros de Moçambique, é a Capulana. E o número de leitores das literaturas africanas em língua portuguesa vem aumentando. Talvez isso seja em decorrência da lei que passou a obrigar que as escolas inserissem a temática da literatura africana. Né? Então, eu acredito que isso tenha contribuído muito para que houvesse uma expansão no conhecimento das literaturas da África. Então, a proposta aqui, hoje, como eu já havia antecipado, é trilhar um rápido percurso histórico de Moçambique e uma breve análise do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. E aí eu começo com a apresentação dos escritores. Nesse primeiro slide aí, nós temos a apresentação da imagem de alguns escritores moçambicanos, e se o Carlos puder colocar para mim a primeira imagem dos escritores, eu agradeço. Bom, nessa primeira imagem, nós estamos Só para vendo... confirmar, vocês estão vendo a mudança de slides, né? Porque eu estou enxergando a tela cheia. Tá mudando? Tá, né, Denise? Nessa Mas, primeira... mas a tela não está cheia para a gente, né? Não, a tela ainda não está cheia, não. Ela aparece, a gente consegue visualizar, ela Uhum. está dividida, né? Tá.
Mas dá para a gente seguir assim também, viu, Carlos? Aí fica a seu critério. Não, é que para mim aqui está aparecendo tela cheia. Uhum. Eu vou. Vejam se agora. Eu vou clicar aqui na apresentação e aí vocês me falam se foi. E esse arquivo que você abriu é o que está em slide ou o que está em PDF? Acho que é o slide, né? Esse é o de slide. Correto. Eu posso aumentar aqui também, se for o caso. Vamos ver se fica melhor para vocês. Se você clicar lá embaixo, à sua direita, na parte inferior, não amplia? Vamos ver aqui, peraí. Ó, para mim agora está aparecendo ampliado. Não, para nós não. Não? Então Não. eu vou ter que ficar no manual mesmo, que não, acho que não está passando aqui o arquivo. Acho que podemos seguir assim mesmo, né? É tranquilo, dá para ver. É. Tranquilo. Então, eu inicio então com a apresentação da imagem desses escritores moçambicanos, dizendo o seguinte: muitos poderiam estar aqui nesse slide, mas dado ao curto espaço de tempo, a brevidade da apresentação, não convém para esse primeiro momento, mas num momento oportuno, outros escritores eu posso estar falando sobre eles. Então, aqui nesse primeiro slide, nós temos o Luiz Bernardo Rauana e a Paulina Chiziane. A Rauana é o nosso objeto de discussão, uma vez que ele é o autor do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Né? Então, nesse slide, no próximo slide, por exemplo, nós vamos visualizar o Mia Couto. O Mia Couto é esse escritor branco, o que causa muita estranheza às pessoas, né? Que a primeira pergunta é que vem à mente mas ele não é negro? A gente sabe que com a colonização houve o processo de miscigenação, de mistura, né? Fora os europeus que estavam dentro do próprio país Moçambique. Então, Miyakoto é nascido em Moçambique. Ele é moçambicano de nascença, porém, o próprio Miyakoto entra nessa discussão do que seria um moçambicano, né? Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe. O nome verdadeiro dele é Antônio Emílio Leite Couto, conhecido como Miyakoto. Aí entra uma questão de infância, questão de apelido. E do outro lado nós temos o Ungolani Bacacossa, né? E se vocês repararem, nós temos as datas do lado do nome, né? Miyakoto 1955, Ungolani Bacacosso 1957, que é o ano de nascimento deles. Estes escritores que eu estou mostrando agora, todos eles são vivos, né? Ainda produzem literatura, já estiveram no Brasil várias vezes e nesses eventos literários e são escritores que continuam ativos, né? Premiados. Então, todos os quatro escritores aí, eles são da década de 40, 50, têm idades aproximadas e eles passaram pelo mesmo recorte histórico. Então, eu selecionei aí estes quatro. Mas, logo um pouco mais abaixo, vamos para o próximo slide. Eu também coloquei aí, ó, para que vocês pudessem observar, apenas um livro de cada autor, só como representação, né, para aqueles que não têm conhecimento nenhum, que nunca visualizaram a obra desses escritores. Terra Sonâmbula, um livro muito conhecido do Mia Couto, premiado, né? Do outro lado, nós temos o Guguyana, que é do Ungolani Bacacossa. No próximo slide, nós temos Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é do Luiz Bernardo Rauana, e do outro lado nós temos um livro da Paulina Chiziane, que é o Niket.
falar um pouquinho do Terra Sonâmbula. O Terra Sonâmbula é um romance escrito em prosa poética. Ele foi publicado em 1992. O autor ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995. A Feira do Livro do Zimbábue considerou a Terra Sonâmbula um dos 12 melhores livros africanos. O Miyakoto utiliza recursos do realismo animista e da arte narrativa tradicional africana para compor a fábula. Já no caso do Gugunhana, o Alalap e as Mulheres do Imperador, nós temos dois em um, né? Então, são duas histórias em uma, num livro só. Esse livro é composto pela obra O Alalap, a primeira edição saiu em 1987, e As Mulheres do Imperador. Lá na história do Alalap, inclusive eu tinha até pensado em trabalhar esse conto com vocês antes do Cão Tinhoso, porque ele trabalha muito a questão da guerra, da tribo. Lá em Ualalap, a missão é matar o rei Ossi, em língua Tsonga, né? O Ossi, esse rei, ele era imperador, né? E só que ele sofre um atentado do seu próprio irmão. Então, no Alalap, a missão é matar o rei Ossi, a mando do seu próprio irmão. A narrativa ela vai revelar um homem cruel, violento, tirano para o seu povo. E esse romance africano do século XX, ele figura entre os 100 melhores romances. Já em As Mulheres do Imperador, o autor, o escritor, ele vai se utilizar das protagonistas que são as mulheres de Guiana, que acompanham o imperador ao exílio, né? E elas retornam a Moçambique após 15 anos de isolamento. No caso do livro da Paulina Chiziana, o Niket, a Chiziana ela desvela a poligamia, os padrões da sociedade, né, concentrado em várias regiões de Moçambique. Ela em Niket, ela vai mostrar a cultura local, né, que fica evidenciado por intermédio das lendas, dos rituais. Nesse romance, a personagem Rami é a única que possui escolaridade e nível social acima das demais mulheres do seu país, né? E essa personagem, a Rami, ela é casada com um funcionário da polícia de Maputo por 20 anos. Ela acaba descobrindo os relacionamentos extraconjugais do marido e daí segue-se a história. Vale lembrar que a Paulina Chiziane é a primeira mulher a escrever romances em Moçambique. Primeira mulher que produziu romances em Moçambique aí, Paulina Chiziane. Tem uma vastidão já de obras, né? E nesse slide aí, como nós podemos ver, a escritora, ela foi premiada recentemente pelo prêmio Luís de Camões. Essa premiação ocorre em Portugal. O nome já diz tudo, né? Luís Vaz de Camões. A Paulina Chiziane, só para a gente falar um pouquinho mais dela, ela cresceu em subúrbios de Maputo, ela pertence a uma família protestante, foi militante da Frelimo. O que é a Frelimo? A Frelimo é a Frente de Libertação de Moçambique. Só que aí ela sofre uma desilusão com as diretivas políticas do pós-independência da Frelimo, né? E aí ela não chega a se engajar como os demais no quesito de pegarem armas de fogo. Ela tem bastante contos que foram publicados na imprensa e as abordagens na literatura da Paulina Chiziane vai versar sobre o período colonial, as narrativas, né, do mal-estar social de um país que foi devastado pela Guerra de Libertação e os conflitos civis que aconteceram aí após a independência. Então, se não me falhe no próximo slide, vão ter os livros da Chiziane. É o próximo, Carlos. Aí, ó, nós temos os Balada do Amor ao Vento, Ventos do Apocalipse, o Sétimo Juramento, Niket e tantos outros. Podemos passar para o próximo?
a, o Miyakoto. Então, no próximo slide, eu coloquei aí as considerações de Tânia Macedo e Vera Maquia, né? E elas falam que o Miyakoto, ao escrever, em muitos de seus escritos, essa escrita ela está vinculada à Terra, ela está vinculada a um cenário macrosistema, onde ele também trabalha a questão regionalista e busca também trabalhar a universalização. E dentro dessa obra do Miyakoto vão aparecer aspectos caracterizadores da geografia e da história, né? Onde ele vai procurar explorar nesse espaço literário. E aí eu quero deixar uma sugestão de leitura do Miyakoto, além do livro Terra Sonâmbula, um conto curto que se chama A Infinita Fiandeira. A Infinita Fiandeira. É um conto curtinho, de uma página só, faz parte do livro O Fio das Miçangas, publicado pela Companhia das Letras, do Miyakoto. Aí depois, no próximo slide, nós temos o Ungulani Bacacossa. O Gulani Bacacossa, ele participou na fundação da revista Charrua, da Associação dos Escritores Moçambicanos. Ele tem uma obra chamada Os Sobreviventes da Noite. Essa obra, Os Sobreviventes da Noite, garantiu a ele a vitória no Prêmio José Craveirinha de Literatura de 2007. Em 1990, o Alalape vai garantir o Grande Prêmio da Ficção Narrativa Moçambicana. A revista Charrua, ela faz parte da geração da independência, né? Então, assim, nós estamos falando aqui de escritores que é uma geração que vai dos anos 60 aos anos 90, nessa geração da independência considerada charrua, que é uma revista. Essa geração é marcada pela presença da prosa em detrimento à poesia. Então, vou repetir. A geração da independência charrua é uma geração que vai dos anos 60 aos anos 90. Ela é marcada pela presença da prosa em detrimento da poesia, porque nos próximos slides vocês vão ver que eu separei também José Craveirinha e Noêmia de Souza. Então, aqui, o que vai prevalecer é a prosa. Então, nesse momento, considera-se um momento revolucionário para a literatura moçambicana no pós-independência. Era um momento onde eles buscavam romper com a literatura panfletária e propor uma experimentação formal e a reapropriação da língua portuguesa. Então, dentre os principais representantes dessa geração da independência, da revista Charrua aqui, nós temos aí esses escritores que eu mencionei, o Miyakoto, a Paulina Chiziane, o Ungolani Bacacossa, o Suleiman Cassano. Deixa eu só interromper um pouquinho e perguntar. Eu estou indo muito rápido? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, vejam. Aí, no próximo... Passa para o próximo slide. Deixa eu só deixa eu só... Espera só um pouquinho, Carlos. Ok. Bom, quem nós temos aí? O Luiz Bernardo Rauana, né? Ele nasce em Maputo, em 1942. Ele vai crescer numa cidade, Moamba, que é no interior. É jornalista, ele estudou jornalismo e ele também é um militante da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. E aí não só ele, né? Todos esses que eu estou apresentando aí para vocês,
eles fizeram parte da Frente de Libertação de Moçambique. Todos eles foram militantes, né? E na minha própria fala aqui, à medida que eu for discorrendo, vocês vão saber por que é que eles eram militantes. Uma das causas já está bem clara, que é a questão colonial, a exploração colonial, né? Porque a visão que existia à época era a visão eurocentrista, né? A visão dada pelos colonizadores, né? E a gente sabe que quem escreve a história, ele escreve a seu gosto, né? Principalmente os colonizadores, eles vão escrever a história a seu gosto, né? E uma das justificativas que eles vão dar para o processo colonizatório é que eles estavam numa missão civilizadora. Então aí, vamos para o próximo slide. Podemos passar? Esse eu já falei. Como nós podemos perceber aí, ó, eu destaquei aí que a obra dele flui, né, pela via de falar em sua nação. Então ele vai exprimir ao povo uma nova realidade. Que realidade é essa? É uma realidade que ela está ligada à luta anticolonial em Moçambique. E de antemão, eu faço lembrar que a língua portuguesa utilizada pelos escritores africanos, ela vai incorporar o contexto sociocultural moçambicano. Então, quando qualquer um de vocês tomarem conta, forem ler a literatura moçambicana, vocês vão se deparar com esse contexto sociocultural, onde vocês vão ver vocábulos moçambicanos e vão ver escritos a partir da língua do colonizador, que é a língua portuguesa. Esse conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso, o escritor angolano Ondijaki, que é um poeta e contista, ele faz uma reconfiguração a partir da obra de Luiz Bernardo Rauana, né? Então, a obra de Rauana, nesse período, ela vai gerar polêmica, o Ondjak, ele toma contato com essa obra, ele lê essa obra, né, anos depois, porque o Ondjak é mais novo do que o Rauana, e vai se perceber claramente nessa reconfiguração a partir do Nós Matamos o Cão Tinhoso, a intertextualidade vai aparecer no trabalho do Ondjak, que é angolano. E o Ondjak, ele vai escrever Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. O Luiz Bernardo Rauana, ele escreve Nós Matamos o Cão Tinhoso, esse é o título. O Ondjak, ele reconfigura, faz uma nova escrita, partindo-se da intertextualidade, né, utilizando-se da intertextualidade, e ele cria o título Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Podemos ir para o próximo? No próximo, não, perdão, nesse slide aí, nós estamos vendo aí um escritor famosíssimo, amado pelos moçambicanos, que é o José Craveirinha. Do lado da foto dele, da imagem dele, nós temos um livro de autoria dele chamado Caringana, Uá Caringana. O que é Caringana, Uá Caringana? Na língua portuguesa tem um correspondente a isso. Quando a gente inicia um conto de fadas, por exemplo, a gente vai começar assim: era uma vez. Então, esse Caringana, Uá Caringana, corresponde ao nosso era uma vez. Então, toda vez que eles vão se utilizar de contar uma literatura clássica, eles, na abertura, eles falam Caringana, Uá Caringana, e os ouvintes respondem Caringana, né? Então, o Caringana, Uá Caringana, corresponde ao nosso Era Uma Vez. Do lado aí, eu selecionei um poema, lembrando que o Craveirinha, ele vem antes do Mia Couto, do Ungolani Bacacossa, do Suleiman.
Ele vem antes do Luiz Bernardo Rauana, ele vem antes, tá? Bem antes. E ele escreve poesias. Aí o José Craveirinha tem um poema cujo título é Ninguém, e ele já começa assim, e vou ler para vocês, né? Andaimes, até o 15º andar, do moderno edifício do betão armado, o ritmo florestal dos ferros erguidos, arquitetonicamente no ar, e um transeunte curioso que pergunta: já caiu alguém dos andaimes? O pausado ronronar dos motores a olhos pesados e a tranquila resposta do senhor empreiteiro: ninguém, só dois pretos. Essa poesia do José Craveirinha já é um soco no estômago, porque quando ele encerra o poema com essa menção ninguém, só dois pretos, ele já está mostrando uma realidade de época em que os negros eram coisificados, eram como coisas, né? Eram pessoas que não tinham direito a nada, né? Então ele destaca muito bem essa questão do preconceito, da discriminação, do racismo, através da sua produção poética. No próximo slide, a gente vai perceber a Noêmia de Souza. Do lado da foto da Noêmia de Souza, vocês vão ver que tem uma mão fechada. O que é essa mão fechada? É o símbolo, é a representação da luta pela libertação de Moçambique. Então, essa mão fechada era o símbolo utilizado pela Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Então, Noêmia de Souza, ela é considerada a mãe, né, a mãe dos poetas de Moçambique. Ela é tida como uma mãe entre os moçambicanos. Do outro lado, nós temos aí a capa do livro de Noêmia de Souza, que é o Sangue Negro. Então, um livro de poesia muito interessante. Quem nunca leu, recomendo, né? Principalmente a quem gosta de poema. Tanto Craveirinha quanto a Noêmia de Souza são duas indicações muito interessantes e, creio eu, relevantes. No próximo slide, nós temos aí, eu fiz questão de colocar o Abdurazak Gurnah, que é um tanzaniano, que recentemente ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2021. Ele foi agraciado com essa premiação pela Academia Sueca. O que isso representa? Representa que a academia ela deu destaque a um escritor de literatura africana. Porém, o que a gente observa aí não quer dizer que ele seja o primeiro premiado, né, pelas academias, de um modo geral. É que a maioria desses escritores foram premiados em língua inglesa. E de uns tempos para cá, nós temos visto, de umas décadas para cá, nós temos visto escritores de língua portuguesa sendo premiados, né? Escritores africanos de língua portuguesa sendo premiados. E a academia destacou que o escritor, na obra dele, ele expõe realidades ligadas ao colonialismo, o tráfico de escravo e as dificuldades na superação das cicatrizes hegemônica imperialista. Então, a honraria aparece aí para representar, né, os destaques da literatura africana e a importância que essa literatura africana vem recebendo no cenário internacional. É uma honraria muito importante. Moçambique vem se destacando muito, tem excelentes escritores, né?
E agora eu vou entrar na parte da história, vou fazer um rápido percurso histórico. E quero dizer o seguinte: quando nós falamos de Moçambique, Moçambique ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem 20 línguas maternas, né? Então, o que parece ser uma Babel, né? Uma confusão de línguas. Tem 20 línguas maternas. Se você quiser, pode deixar no slide anterior mesmo. Obrigado. As mais faladas, as línguas mais faladas são a Makua e a Xangana. Há pouco atrás eu mencionei o Tsonga, né, quando eu estava falando do rei Ossi, né, aquele imperialista que aparece na obra lá do Ngolani Bacacossa. Então, as línguas mais faladas dentre essas 20 maternas são a Makua e a Xangana, mas tem outras, né? Tem a Ronga, a Chopi, a Chitsua, e tantas mais. O português ainda tem poucos falantes, né? Ele é aprendido na escola e é comum acontecer conversa entre eles que misturam as línguas, sem falar nos dialetos. Então, as línguas em Moçambique, elas são um mosaico cultural, vamos dizer assim. O que existe é um choque linguístico entre as gerações. Os jovens, por exemplo, eles gostam de inventar cruzamento de palavras, eles vão pegar o inglês, combinar com o português, né? Então, é comum os jovens moçambicanos não saberem falar a língua materna por preconceito ou porque consideram a língua materna inferior. Eles têm em mente que o falar o inglês é mais bonito, né? Ah, mas existem sim os jovens que sabem falar português, que estudam português na escola, né? Então, porque o português ele se tornou a língua oficial, né, de Moçambique. A política de assimilação que existiu na colonização, essa política de assimilação, ela pode servir de base para essa explicação do preconceito, uma vez que no período de expansão colonial, né, foi adotada pelo governo português, onde o moçambicano ele só se tornava cidadão se ele fosse capaz de ler e escrever em português. Então, não era só isso, não. Ele, além de ter que. Então, se o moçambicano quisesse se tornar cidadão, ele tinha que ser capaz de ler e escrever em português, ele tinha que aprender a comer de garfo e de faca, ele tinha que aprender a se vestir como os portugueses, deixando para trás o quê? Deixando para trás a sua cultura e desprezando a língua materna. Então, talvez essa seja uma explicação lógica. Essa explicação não sou eu que estou dando, essa explicação são as palavras do professor Nathaniel Nigomani, né, em uma entrevista que ele concedeu ao jornal Folha de São Paulo. Ele diz lá, nessa entrevista que ele deu em 23 de abril de 2018, que muita gente ainda tem vergonha da sua cultura. E uma das explicações pode ser essa, a levantada pelo professor Nathaniel, né, Nigomani, onde ele fala da política de assimilação que, né, pode ter gerado um preconceito com essa expansão colonial, onde o moçambicano só se tornava cidadão se ele rejeitasse a sua cultura, desprezasse a sua língua materna. E nesse processo de política de assimilação, alguns deles eram enviados para Portugal, onde eles iam estudar em Portugal e voltavam de lá. Bom, então, feitas essas considerações nas palavras do professor Nathaniel, em Moçambique havia separação absoluta entre brancos e pretos, e
e essa separação tinham regras de delimitação dos espaços para brancos e pretos. Então, de um lado o europeu, na conhecida zona de cimento, e do outro lado os colonizados na chamada zona de caniço. Então havia essa divisão, né? A zona de cimento reservada aos europeus e a zona de caniço reservada aos colonizados. Então, essa relação de superioridade e inferioridade, ela era gerida por mecanismos repressivos, né? E aí os mecanismos repressivos, eles podem ser na forma direta e na forma indireta. Quando eu digo aqui desses mecanismos repressivos na forma direta, eu estou falando do uso da força bruta. Já nos mecanismos de repressão de forma indireta, você vai ver o preconceito racial, você vai ver os estereótipos, né? Então, o sistema colonialista vigente à época, ele negava ao homem negro qualquer possibilidade de ascensão social. O colonizado não conseguia melhorar de vida. E se conseguisse, ele teria extremas dificuldades para conseguir isso, como eu mencionei agora há pouco, rejeitando, renegando, né, rejeitando a sua cultura, suas tradições, né, a sua língua materna, né, entre outras coisas mais. Quem é o colonizador? O colonizador é aquele que se apropria do espaço do outro, né? E onde ele acaba se tornando um usurpador. O colonizador é aquele que ele impõe para si privilégios em detrimento de quem os deveria ter por direito, que eram os nativos, os autóctones. Eu costumo usar o exemplo do bolo, né? É a coisa do bolo. Quem produz a riqueza não tem acesso. E se tem acesso, acaba ficando com as migalhas. Então, o colonizador, ele é um privilegiado não legítimo, né? Por quê? Porque ele usurpou de um espaço, de um território, à força, né? Então, o colonizador, ele, de certa forma, ele vai contribuir para a miséria, a fome, o desrespeito, a destruição de famílias, a desvalorização das culturas locais, a violência da dominação, a exploração, né? E vai fazer tudo, né, para impedir o crescimento do outro. E nesse intuito, né, de fazer tudo para impedir o crescimento do outro, evidentemente que os prejuízos são certos, o que, por outro lado, acaba deixando cicatrizes. Os autóctones, os africanos indígenas, os nativos aqui, eles eram considerados como animais. Os negros africanos eram tidos como coisa, objeto, e aí eles precisavam, né, como eu já antecipei, eles precisavam ser civilizados, onde eles eram submetidos a uma cultura dominante, que era a cultura do homem branco aqui. E a justificação que eles vão apresentar para a manutenção da hegemonia do processo colonizatório era a missão civilizadora da colonização, né? Então, qual que era a missão civilizadora? Era essa missão religiosa, mas também eles eram os responsáveis por levar o progresso para Moçambique. Então, os colonos europeus, eles desempenhavam seu papel em cargos de administrador. Nós vamos ver isso na narrativa do Nós Matamos o Cão Tinhoso, quando lá na narrativa do Nós Matamos o Cão Tinhoso, as personagens, elas aparecem, as personagens ligadas à administração, ao gerenciamento do colonizador, né, quem está por cima, vai aparecer em letra maiúscula. Então, senhora professora, senhor administrador, né, o senhor doutor veterinário, né, essas palavras elas vão estar grafadas
pelo escritor em letras maiúsculas. Então, os colonos europeus eles desempenhavam cargos de administrador e funcionários das colônias. Então, ao homem negro nativo, restava a ele o quê? Abandonar os usos e costumes tradicionais e seguir as normas do sistema econômico imposto pelos colonizadores. O intelectual colonizado, quando passa a utilizar os dois idiomas, a gente vê que o idioma do colonizador e a língua materna, nesse uso das duas línguas, ele está a pensar a língua nacional numa forma pretendida. O que a sociedade da época vai fazer é buscar, né, a partir do pós-independência, que se deu em 1975, combater as mentiras coloniais e a renúncia da cultura ocidental europeia. Ela acontece em determinados momentos, né, como forma de afirmação da cultura africana. Tem um psiquiatra e filósofo intelectual, o Frantz Fanon, né, ele é negro, em 1968 ele fez uma referência ao povo como os condenados da terra, uma vez que os negros nativos eles não ficavam somente à margem do sistema educacional. Então, assim, já tô caminhando para o encerramento dessa parte histórica, porque eu percebo que estou me alongando bastante, mas já logo, logo eu já encerro essa parte. O colonizador, ao entrar no país, ele carrega e ao carregar, ele vai impor os elementos culturais, ele vai impor os elementos ideológicos, ele vai impor os elementos históricos, sociais e econômicos que ele traz consigo. Então, o colonizador ele acaba carregando e impondo para dentro da sociedade moçambicana esses elementos culturais, ideológicos, históricos, sociais e econômicos. E é lógico, então, né, que a gente vê a questão do racismo claramente, a questão da desigualdade, e só que esse racismo e a desigualdade ele torna-se a base política para reivindicar a descolonização territorial. É aí onde surge a Frelimo. Então, a Frelimo entra, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique, entra como reivindicação dessa descolonização territorial e tem como base a questão do racismo e da desigualdade, né, que são bases políticas aí que são norteadas, utilizadas à época. Então, a Frelimo, ela é a revolta do colonizado, ela é um movimento de libertação e que vai buscar a desestabilização da lógica colonialista por meio da literatura e manifestos. Então, eles vão se valer da literatura, vão se valer de manifestos, vão se valer de poesias, né? Vão se valer da imprensa, né? Para poder, então, desestabilizar a lógica colonialista. E aí, então, o objetivo dessa incessante busca é romper as amarras, né, e investir no retorno às raízes, né, investir numa cultura nacional, saindo-se da supremacia da cultura europeia. Nesse ínterim, o que vai acontecer? A luta armada pela independência de Moçambique, que vai iniciar em 25 de setembro de 64, e ela vai encerrar-se em 8 de setembro de 1974. Então, Moçambique é um território que ele viveu 4 séculos de dominação, estou falando de 4 séculos de dominação, ok? Eu acho que podemos passar para o próximo slide. Bom, aí vocês estão visualizando um jornal da época, a Tribuna, né? Lá na manchete tem lá, a Frelimo é uma organização destinada a todo Moçambique, sem distinção de raça, cor ou credo. Então, aí logo mais embaixo tem lá um outro destaque, né, o primeiro governo de Moçambique, né, então, por volta, após o 1975, isso ainda vai demorar um ano depois, né, vai se estabelecer, então, um governo de regime democrático.
Vamos no próximo slide. Então, nós vamos entrar na análise do conto, né, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso. Rauana, nós já sabemos que ele é um africano negro, é uma pessoa que viveu as agruras da época, e se ele viveu as agruras da época, significa que ele tem memória. Ele tem memória porque ele vivenciou aquele período histórico, né? O Rauana, ele é bilíngue, ele utiliza o português e introduz falas africanas em seu texto. E o idioma Ronga também é bastante falado em Maputo. E aí, o livro do Luiz Bernardo, que foi publicado em 1964 e obteve reconhecimento internacional, é um livro de contos. Esse livro de contos ele é composto por 7 narrativas curtas. A primeira narrativa do livro, a primeira história do livro, o primeiro conto neste livro, que dá título ao livro, é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Depois vão ter outros contos, que é o Inventário de Imóveis e Jacentes, a Dina, a Velhota, Papá, Cobra e Eu, A Mão dos Pretos, o Ningitimo, né? Então, esse ano de lançamento, 1964, é o ano que estourou a luta pela independência de Moçambique. E a obra ela vai trazer várias personagens, na verdade, né? Mas eu não vou falar de todas elas, eu vou falar das que mais se destacam, né? Então a obra traz o Ginho, o Kim e a Isaura. Essas personagens, elas são crianças e do outro lado nós temos os adultos. O Ginho, quem é o Ginho? O Ginho é um negro explorado e é ele quem carrega a narrativa do conto. O Kim podemos destacar como sendo o explorador, aquele que usa a força. E de um lado, o colonizado e do outro, o colonizador. A hierarquia ela vai ser demonstrada através das figuras da professora, vai ser demonstrada essa hierarquia através da figura do administrador, do médico veterinário, né? Como eu havia até mencionado, né? As letras maiúsculas em que o escritor insere, elas já entram justamente para destacar essa questão da hierarquia demonstrada nessas figuras da professora, do administrador, do médico veterinário. O cão tinhoso, ele figura nas relações como um qualquer, ao ponto de nem nome ter. As referências feitas a ele é cão tinhoso, lembrando que tinhoso significa sarnento para os moçambicanos. Tinhoso para os moçambicanos significa sarnento. E interessante que o autor ele já inicia com o título da obra dizendo para a gente o que vai acontecer, que é a morte do cão, a morte do animal. Então, já a Isaura é aquela pessoa que ela tem características de quem não se submete ao sistema. E a Isaura, ela faz parte da pessoa desarmada. Nós percebemos isso no transcorrer do conto, que quando ela tenta salvar o cão tinhoso, ela não possui armas, ela não tem armas, né? E aí ela não consegue salvar o cão tinhoso da morte, porque todos ali estão armados, menos ela. Então, o que acontece é que a Isaura não pertence àquele grupo de executores. Essa coletânea de contos, né, ela aparece em 64 num momento de ebulição política. É interessante notar que 64 é uma data em que no Brasil também estava uma ebulição política, né? Talvez seja uma mera coincidência, mas lá nós tivemos isso aí, né? Um momento de ebulição política que foi logo no início do movimento organizado
da luta armada, em 64, né, pela libertação de Moçambique. Então, esse movimento organizado da Frelimo, ele começa a ganhar destaque, a surgir a partir de 64. A literatura, ela, nesse processo, ela tem forma de protesto contra o jugo colonial português, né? E aqui o Rauana, ele vai se utilizar da estratégia, né, da escrita para desenhar o panorama moçambicano da época através da ficção. O livro, ele, de certa maneira, ele está centrado no universo moçambicano, ele centra-se no universo moçambicano, ele aborda nos 7 contos do livro, ele vai abordar temas ligados à segregação racial, violência, desrespeito, exploração, a opressão exercida pelos aparelhos do Estado, as formas de resistência que são promovidas, nesse processo, nesse percurso histórico aí. E os aspectos da sociedade moçambicana são marcados pelo colonialismo. Então, o que acontece? O leitor moçambicano, ele é conduzido a um despertar nacionalista, ao mesmo tempo um sentimento anticolonial. Então, o que está se movendo aí, o que está acontecendo é isso, um despertar nacionalista e um sentimento contra a colônia. No Cão Tinhoso, a gente percebe uma denúncia das mazelas que são resultantes da colonização. Na escrita literária, você vai perceber o intercalar da palavra de idiomas, onde a obra ela vai trabalhar com esse paralelo de contexto colonial, das marcas de natureza colonial. Então, essas demonstrações do anticolonialismo pode até não ser aparente para o leitor que não conhece um pouco da história de Moçambique, né? O leitor que está tomando contato com a obra pela primeira vez, talvez ele não tenha essa percepção, né? Mas para um leitor já que tem um conhecimento sobre a história de Moçambique, né? Que sabe que os escritores fizeram parte desse momento histórico, então a gente vai verificar que a narrativa em si, ela procura mostrar, de um lado, os oprimidos e, de outro, a exortação aos colonizadores quanto à administração de Portugal. E aí eles vão se valer de um menino moçambicano, o Ginho, e o Ginho é negro, né? E aí também a história vai transcorrer centrada em torno desse cão abandonado, desse cão doente e que está prestes a morrer. O Ginho é aquela personagem que ele é vítima de piadas, ele é vítima das trapaças na escola pelos colegas. Agora, o interessante notar é que o Ginho ele tem um sentimento de empatia, né? Ele sente pena do cachorro. Então, passado o momento descritivo do animal, no parágrafo inicial, a gente vai ver que o desenvolvimento vai apontar para a persuasão feita pelo doutor Duarte, da veterinária, para que o cachorro fosse morto pelo grupo de rapazes. O Ginho, ele passa por um momento de conflito entre matar o animal e sua aceitação pelos colegas, se assim o fizer. Então, logo, se ele o faz matando o animal, ele ganha a aceitação dos colegas. Então, Ginho ele acaba se sentindo pressionado de forma que pede para que o animal não seja morto, porém ele não obteve êxito, porque os colegas vão partir para a execução do animal. Então, para o Ginho, matar o cão tinhoso é um crime, é uma maldade. Ele não deseja participar dessa execução, porque ele sente o peso da responsabilidade, ele sente o remorso. Então, no início, o leitor ele é conduzido por uma descrição calma, né? Mas que essa descrição calma ganha contorno de algo
vai ganhando contorno de algo que aparentemente era sem importância, e nesse caminhar, aquilo que era algo sem importância, o narrador, o escritor, vai nos mostrar que há uma crueldade em andamento. Então, aos poucos, o que o escritor faz? Ele vai mudando a narrativa para atingir esse fim, né? De conduzir o leitor a partir de uma descrição calma, onde ele faz a descrição de um animal no fim da vida, e que algo provavelmente seria algo sem importância, mas que depois ele caminha para o ato de crueldade a ser praticado. Ele vai mudando a narrativa para atingir esse fim, de algo ingênuo para algo que gera empatia, para depois chegar a algo desolador, que é o derramamento de sangue, a morte por meio da arma de fogo. Então aí trata-se de uma revelação progressiva, lenta, né? Embora já esteja revelado a tragicidade no título. E aí a decadência do sistema colonial, ela aparece representada, a meu ver, na figura do cão tinhoso. Então, logo, Moçambique, pelo fogo das armas, tornar-se-ia uma sociedade sem discriminação. Então, essa questão colonizador e colonizado é apresentado através das personagens de maneira sutil dentro da relação dialética. Se percebe algumas situações como a exploração, a incompreensão, a injustiça, a alienação, a desalienação, o sonho e a realidade. A afetividade é perceptível, né, da parte de alguns personagens para com o animal. Um deles é a Isaura, né, e o outro é o Ginho, que tem essa afetividade, muito mais da parte da Isaura, né? O autor, ele parece ter a pretensão de inserir o leitor num processo de visualização da estrutura social violenta. Então, quanto à linguagem, é comum esse entremear da linguística moçambicana com o português, porque a gente sabe que na moçambicanidade o ponto de partida é a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é ponto de partida em meio à moçambicanidade, à crença na literatura africana. O texto todo, vocês perceberam que é narrado por uma criança, né, por jovens, que tenha concentrado neles a inocência, a ingenuidade, a pureza infantil, e que vai revelando esse grau de violência afetiva. Bom, o objetivo da história é construído pouco a pouco, onde o leitor ele vai imaginando o cenário, onde ele vai tendo a sensação das personagens, mas que pode sentir um mal-estar diante da revelação e de execução, da revelação de execução do animal. Essa percepção, ela gera, ainda que momentaneamente, uma sensibilização. A gente tem toda uma dramaticidade no processo discursivo que ela está em torno do animal. E aí, essa dramaticidade nesse processo discursivo em torno do animal, ela deixa de ser camuflada. Porque no começo, nos primeiros parágrafos, né, ela está camuflada. Aí vai aparecendo no transcorrer da narrativa essa situação vivida pela personagem Ginho, que é o menino narrador, e também o sofrimento do cão, o que leva o leitor a ser solidário com o cão, com o animal. E embora os sentimentos de Ginho para o cão tinhoso, ele acaba tornando-se cúmplice do assassinato, né? Ele participa daquilo que gera a ele remorso. Então, é um texto em que a narrativa de Luiz Bernardo Rauana é instigador, é um texto instigador, um conto instigador, com relação à atenção do leitor quanto ao desenrolar do conflito.
E aí, por força da metáfora, a gente percebe isso, né, para ser até um pouco repetitivo, que esse leitor se torna solidário quando ele observa a senilidade do animal e percebe que é um animal injustiçado, é um animal escorraçado, incompreendido e maltratado, né? E aqui, diante dessa conotação política ideológica rolada no texto, nós temos uma perdão, problematização no campo da ética, que é bem versus mal, né? Quando a gente se depara com a possibilidade do sacrifício do animal. De certa forma, o que de certa forma pode ser interpretado como um povo, um país inteiro que vivencia o mal da opressão, da violência, da injustiça, né? A gente sabe que este é um momento em que o sistema colonial ele já podia ser visto como decrépito, ou seja, um sistema colonial sem forças, um sistema colonial abatido, por onde, através das frentes de movimentação libertária, agora iria se erguer uma nova força determinada por uma Moçambique livre. Aí tem a metáfora, né, do cuspir do senhor administrador, que revela, né, o ato discriminatório em relação a Ginho e o cão tinhoso, que os dois, tanto o Ginho quanto o cão tinhoso, naquela passagem do cuspir do senhor administrador, essas duas personagens, o Ginho e o cão tinhoso, são postos como a figura de um ser nada, um João ninguém, subalternos apenas. Então, o colonizador, ele é aquela pessoa que coloca na cabeça do colonizado de que é necessário matar alguém deles. Então, aí a gente percebe a situação política presente, né, de quem está no poder pode influenciar apenas um ou uma legião de pessoas. Então, assim, no conto, se eu for estender, nós vamos ver mais coisas, né? A gente viu, né, essa coisa da submissão da extrema violência, da atitude discriminatória, a questão dos olhos azuis nos servem de símbolo, pois ainda que as características físicas apontem para o outro, tendo como os olhos azuis, o colonizador sempre vai considerar o colonizado como inferior a eles, ainda que mora em Moçambique, ainda que tenha olhos azuis, poderá ser considerado como inferior. Tem uma pergunta no slide, Carlos, eu gostaria que você voltasse, ela está em amarelo, ela está lá em cima. Não, acho que está para baixo. Veja se está para baixo, por favor. Isso. A primeira pergunta, eu gostaria de interromper a minha fala para ouvi-los um pouquinho. Na pergunta acima, Carlos. A primeira. Isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, na visão de vocês, a impressão que vocês tiveram, né, com relação a esses componentes políticos, ideológicos e éticos na narrativa, se vocês tiveram essa percepção. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Podem ir pensando um pouquinho, só vou tomar uma aguinha, um minutinho. O que eu queria, assim, saber de vocês é se ficou claro essa questão dessa coisa política, ideológica e ética presente na narrativa, né? Qual a percepção que vocês tiveram, assim? Se num primeiro momento da leitura vocês tiveram também essa percepção, ou se vocês se centraram somente na questão dos acontecimentos em si, de um cão em vias
né, fadado à morte, né, das personagens em si, que vão ali, gira em torno da escola, das ocorrências da escola, né, até que encaminha para que o veterinário influencie os garotos e depois a consequente morte do animal. Se alguém quiser correr algum minuto sobre isso. Carlos, o Marildo, Oi. você encerrou, você fechou a sua fala, porque aí você fechando a sua fala, abre-se um pouco para considerações dos participantes, e quem sabe dentro das considerações, as suas preocupações indagativas aí com relação à compreensão, interpretação ou não dos participantes venha à tona ou não. Tá. E assim como a gente tem feito nos outros. Não sei se o Carlos retoma isso, passa... Não, então eu vou partir para o encerramento, Tito. Vou partir para o encerramento e aí eu passo as considerações. Então, assim, nós vimos aqui no conto e na análise, né, a nação colonizada, uma nação que foi submetida à extrema violência e à aceitação da sua condição. Aí nós vimos que o cão tinhoso figura como aquela pessoa, como aquele indivíduo que está a pedir socorro em uma sociedade que ela é excludente, que é uma sociedade que ela é discriminatória, né? Aí também aqui eu teci as considerações de que os olhos azuis em que o narrador faz questão de destacar no animal pode nos servir como símbolo, porque como Moçambique foi colonizado, ela sofre a influência, né, do ingresso de pessoas que se achegam ao território, mas também dos próprios colonizadores que estão ali dentro, né, nesse processo miscigenatório, de certa forma. E aí as características físicas, pouco importa se o outro tem olhos azuis, mas se ele não é o europeu, o colonizador sempre o considerará inferior a eles. Então, a morte do cão também poderia estar a simbolizar a morte de um moçambicano colonizado, passivo, que tem consciência dessas injustiças sofridas, mas que não pode fazer nada para mudar a sua situação em determinadas circunstâncias. O que o Rauana procura mostrar nas impressões que eu tive é essa imposição sendo aceita pelo oprimido. E esse oprimido ele tem plena consciência do direito que lhe é tirado, né? Do valor social que é corrompido. Então, dessa forma, o autor ele faz com que o leitor ele entre muitas vezes no território do não dito, daquilo que o conto não relata, né? Da verdadeira situação que está a ser contada, ou da situação que não está a ser contada pelo escritor. Então, a gente percebe lá na narrativa que o grupo de cães, aquele grupelho, né, ele vai destratar o cão tinhoso, né, dentro da narrativa e talvez isso possa ser um indicativo dos representantes dos colonizadores e ficou mais claro do que nunca que, de certa feita, há sim essa questão da superioridade, da inferioridade, né, do racismo, da discriminação racial, né, do preconceito, né? E aí, então, a culminância disso, o resultado, o fim para o qual o narrador e o escritor encaminha é a apoteose de tiros que abate o cão tinhoso, né, e traçando aí uma correlação onde Moçambique pretendia se libertar pelo fogo das armas, né? Então, o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, ele se acerca das características
de uma denúncia e combate às injustiças sociais. Eu gostaria que avançasse para o slide lá do final, onde aparece a Costa dos Murmúrios, da Lígia Jorge, só para eu mostrar rapidamente, e aí eu encerro a minha fala. Aqui, ó, Lígia Jorge. A Lígia Jorge, ela é uma escritora portuguesa. Ela tem uma publicação chamada A Costa dos Murmúrios, e esse livro tornou-se filme, que eu até compartilhei dentro do grupo nosso, dois filmes. Eu compartilhei um filme Quase Deuses, um filme baseado em histórias reais, onde ele mostra fortemente a questão do racismo. A gente sabe que existe uma diversidade de filmes que representam o aspecto histórico do racismo, mas o interessante é que a Lígia Jorge, ela escreve com o olhar afastado, né? Ela, de Portugal, ela escreve com a preocupação de que os jovens não percam a memória do que acontece naquela época em Moçambique. Então, a meu ver, A Costa dos Murmúrios, né, a obra de Lígia Jorge, ela procura trazer à memória essa ocorrência no país moçambicano. Eu parto, então, para o próximo slide, que é algumas frases do Rauana. O Rauana, ao ser interrogado sobre literatura, ele fala assim: passo a vida a jurar que não deixei de escrever. As pessoas exigem a evidência. Tenho publicado ensaios sobre os temas mais diversos, incluindo literatura, mas parece que isso não conta. É engraçado ser mito. Quando me cansar disso, vou soltar a ficção medíocre que tenho produzido. E a outra frase também de destaque do escritor em uma de suas entrevistas é: não sei se realmente sou escritor. Acho que apenas escrevo sobre coisas que, acontecendo à minha volta, se relacionem intimamente comigo ou traduzam fatos que me pareçam decentes. No próximo slide, eu encerro, então, com o meu muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, ainda que parcialmente, ter atingido o objetivo de esclarecer um pouco sobre essa ocorrência. E talvez eu tenha me estendido muito e peço desculpas por ter me alongado na minha explanação. E agora eu passo às considerações, né, de quem o queira fazer. Eu estou aqui pondo para carregar o computador, gente, mas fiquem à vontade, tá? Para abrir aí o debate. Nós estamos a 1h30, né, de exposição. Isso. Nós começamos um pouquinho mais, né? Acho que foi 7h40, né? Começou acho que 7h35, 7h40, né? E então 1h e pouco, né? Eu não sei se ainda nós estamos aqui os moicanos que se aguentaram, né? Eu acho que os participantes do começo ao fim. São guerreiros. E se poderíamos, não sei, eu consulto aos demais se a gente ainda pode fazer algumas considerações, alguma fala um pouco em cima do que o Amarildo apresentou, a gente faz, senão fica para uma próxima. Eu prometo, numa próxima apresentação, fazer um slide mais sucinto. Acho que, e aí? Tito, se você quiser fazer algumas considerações rápidas, né? Tranquilo. Tem mais alguns minutos ainda, né? Até às 9.
Bom, rápida, eu preciso ser rápido. Então, eu vou, assim, para ser rápido mesmo, eu tinha um conjunto de coisas a dizer, mas para ser assim, mais rápido e objetivo em relação a isso, esse tempo mesmo. Eu quero pontuar algumas coisas apenas. E talvez para puxar o fato assim mais aberto, é claro que, por exemplo, nós matamos o cão tinhoso, é uma grande metáfora. Marildo disse que está considerado no conto, ou que tinhoso é mais o significado que mais predomina é o aquela pessoa dilacerada fisicamente, né? Toda dilacerada no sentido geral, mas não acho que o escritor não tenha levado em conta também, porque ele conhece bem a língua portuguesa, seguramente, e a língua portuguesa no Brasil, etc., e nos outros países de língua portuguesa, levado em conta que o canto, o tinhoso também é aquela personagem que é considerada terrível, ruim, que aqui nós atribuímos muito ao diabo, não é? Ao capeta, o tinhoso, a língua portuguesa, a história da língua portuguesa, da literatura, né? Sobretudo a regional, trata o tinhoso como o cão. O cão tinhoso é uma expressão assim do diabo. Diabo, o capeta. Então, eu entendo até que o autor, o narrador, né? Mas o autor, o Luiz Bernardo, na verdade, leva isso em conta e trabalha com essa ambiguidade. Daí porque leva o Anjac a dizer que, na verdade, né, nós choramos pelo cão tinhoso. Nós choramos pelo cão tinhoso é uma contrametáfora ao nós matamos o cão tinhoso. Porque o cão tinhoso aí, da forma como ele é apresentada, completamente depauperado e com olhos azuis, como o narrador insiste em bater nisso, nessa tecla, né? E com aquela imagem ambígua da história do Kim, de que ele está assim por causa da bomba atômica, não é? O cão tinhoso é, na verdade, a representação do excluído, que não é necessariamente o negro, como é o Ginho. E como, de certo modo, deve ser a Isaura. Eu não tenho clareza se ele chega a mencionar a cor da Isaura, mas acho que não. Portanto, essas três personagens, metaforicamente, são os excluídos. São os excluídos e portanto, configuram nessa variedade de discriminação, né? Os negros. Então, notem que é uma situação que Maputo, no caso, ainda
era o outro nome, a cidade, né, do fundador lá, como é que era o nome antes de Maputo? Perdi agora. Do colonizador português lá, que chegou lá. Gente, era o primeiro nome de Maputo. Eu não estou me recordando agora. O narrador usa esse nome. O narrador usa esse nome a referir-se à cidade. Sim. Vê se depois eu me lembro, né? Que era... O nome da cidade primeiro era esse. Depois, com a pós-revolução, eles mudaram o nome para Maputo, né? Em razão do rio, etc. E ligado à cultura, às várias culturas deles. Então, acho que essas três personagens representam simbolicamente os excluídos, não é? O cão tinhoso pode estar ambiguamente colocado naquela percepção que o Amarildo teve, a de que não necessariamente ele esteja excluído porque ele é um negro, não é? Mas ele é alguém que está fora da linha do padrão sociocultural dos dominantes, né? E, portanto, ele é, a palavra usada muito lá é nojo, ele dá nojo, né? Então, ele está excluído, sobretudo em razão disso. O Ginho, a consciência do Ginho talvez esteja no narrador. A narrativa está na consciência do Ginho, né? Que se sentiu incapaz de estar, defender os contrários aos quais ele pertencia, mas que ele também estava impossibilitado de se colocar contra os dominantes, que estão ali representados por aqueles amigos brancos da escola e pelos adultos, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa dupla ambiguidade. O Ginho tinha esta consciência já de menino, e ela está acentuada agora no narrador adulto que reporta-se a isso, que a narrativa, portanto, reporta na consciência do narrador, do adulto, homem adulto, que traz a si toda a perspectiva do menino. Ele tem essa grandeza literária, né? Ele faz uma narrativa a partir da consciência do menino, que está colocada aí naquela ambiguidade dele. Ao mesmo tempo, ele não queria destoar, porque destoar não só seria completamente prejudicial a ele, mas iria depô-lo contra o status quo em que ele estava ali inserido. Então, ele tem esse grande conflito que a Isaura não tem. A Isaura está fechada com o excluído. A Isaura é defensora do excluído, né? O Ginho é um excluído incapaz de assumir a posição da Isaura, razão porque ele aceita ir com os outros, eliminar o cão tinhoso, como se a eliminação do cão tinhoso resolvesse o problema que o grupo colocava. O próprio Ginho é
hostilizado, é mostrado como hostilizado constantemente pelo grupo, né? Na escola, nas peladas de futebol, e depois tendo que dar o primeiro tiro, porque os outros, na verdade, se sentiam incapazes desta ação e queriam, portanto, que o Ginho fizesse isso, e certamente seria dado depois como o sujeito que exterminou o cão tinhoso, né? Então, na verdade, o Jean-Jacques faz o Jean-Jacques tem essa grandeza perspectiva literária, né, de dizer, não, no fundo, nós estamos contra, né, os que o mataram, nós choramos o cão tinhoso, né, porque exterminar o cão tinhoso era continuar subjugado ao opressor, ao colonizador, que, se pegar a história aí, não o era legalmente, mas legitimamente continuava, não é? O administrador, o doutor veterinário, a professora, etc., né? Eles representam os ex-dominados que continuam a fazer uma política dos ex-dominadores. Eles, na verdade, assumem uma posição de dominador em relação à sua própria categoria que ontem fora dominado. Essa é a questão. Aquela turma do Costa, que está alijada, não é? Aquela turma do Costa, a meu ver, na minha leitura, são os reais moçambicanos de origem, né? E que continuam alijados, que, portanto, não assimilaram a proposta de um Estado pós-revolução que passou a imprimir o próprio status do ex-dominador, né? Só para fazer essa coisa mais generalizada, no conjunto dessas explanações do Amarildo em relação ao livro do autor, que me parece que é o único de ficção dele, né? Se eu não estou enganado, acho que é o único de ficção dele, né? Então, para não me alongar mais, e aí, para fechar, eu só queria dizer mais o seguinte, Amarildo. A literatura em prosa destes moçambicanos, né, e que a maioria destes escritores moçambicanos, em que está o Luiz Bernardo Rauana, né, e os outros, eles fazem uma literatura engajada, uma ficção engajada, né? Exatamente portanto, de denúncia do que resultou, do quanto resultou em nada a pós-revolução. Quer dizer, a pós-revolução toma o país e continua a ter uma posição de dominadores, né,
tal qual foram, a grande maioria. E o Cão Tinhoso está nesta linha. Portanto, eles trabalham uma literatura, uma prosa calcada no referencial, uma prosa que eles querem a mais objetiva possível, ainda que eles trabalham com os elementos metafóricos, como a gente acabou de dizer aqui. Mas, como denúncia mesmo, portanto, uma literatura engajada, participante, né? O Miyakoto faz o contrário. O Miyakoto faz uma literatura tão denunciante quanto a dos outros, mas ele o faz numa linguagem de prosa muito evidentemente poética. Toda a obra do Miyakoto, desculpem, eu não li todo o Miyakoto, né? Mas eu li algumas que talvez me deem condições de afirmar categoricamente isso. Começa por Terra Sonâmbula, que você citou aí, né? Então, é essa inversão que eu quero dizer. O Miyakoto dá um salto literário nessa questão, né? A prosa dele é poética, para ficar no mais claro assim, né? Enquanto os outros tendem a essa linha. Eu li alguns outros deles, e mais os angolanos, que estão um pouco nessa perspectiva. Não o Agualusa. O Agualusa também está numa posição... Desculpa, eu estou saindo um pouquinho, mas o Agualusa também está numa posição do Mia. Ele faz um trabalho nessa perspectiva do Miyakoto, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Tá? Então, é isso. Em linhas gerais, acho que além do que a Marildo colocou, nessa perspectiva da denúncia, da metáfora, que ele coloca, de certo modo, tranquilo e bem, eu queria acrescentar essas observações a respeito, né? Toda a descrição da Isaura, do cão tinhoso, né? Sobretudo, não muito dele, porque ele é o narrador, vai indiciando quanto eles representam os excluídos naquela sociedade, né? É maluquinha, está fora, né? Etc. Tá certo? Era isso. Obrigado. Obrigado, Tito. Bom, já são 9h12, acho que a gente pode fechar, né, o encontro de hoje, agradecendo ao Marildo pela participação, pela explanação, agradecendo aos presentes que, nessa véspera de feriado prolongado, estão aqui conosco, né? E nos vemos em novembro para falar de Mário de Andrade, né? Tempo de Camisolinha, que vai ser o conto que nós vamos trabalhar. Ok. Então, obrigado a todos. Parabéns, Marildo. Tchau, gente. Boa noite. Bom feriado. Eu que agradeço a paciência de todos. Tchau, tchau. Tchau.